Vitória, por que crente nada de roupa? Então, né, gente, que ele tem que nadar de roupa, porque nadar sem roupa não dá muito certo não, né? Queridos, eu quero deixar algo claro aqui pra vocês. Eu não vim aqui como estrela, eu não vim aqui como artista, eu não vim aqui como um produto. Eu vim aqui pra adorar Jesus, aqui é um culto. Amém? E quem me acompanha aqui, deixa eu ver quem me acompanha. Glória a Jesus, que bênção. Quem me acompanha nas redes sociais? Entendeu? Então a gente vai se ver na justiça. Entendeu? Eu sou filha de Deus, eu sou serva do Senhor, entendeu? Eu sou pregadora, eu sou missionária, mas eu não sou boba. Entendeu? Deus deixou justiça pra gente também resolver na justiça, tá entendendo? Ultimamente, a pregadora Vitória Souza tem despertado a atenção das mídias, porque para muitas crianças e adolescentes ela é uma inspiração. Para outros, uma mulher de Deus. Mas para alguns outros, a Vitória Souza não passa de um produto. Uma pregadora ostentação. A missionária do iPhone, uma falsa profeta. Alguém que se utiliza da fé das pessoas para granjear fundos e recursos financeiros apenas para ostentar, através de um evangelho completamente corrompido, imundo e fracassado. Mas daí surge aquela pergunta, Brasil: qual é, de fato e de verdade, o evangelho da missionária Vitória Souza? O que ela acredita? O que ela prega? No vídeo de hoje, eu vou trazer ao público as minhas verdadeiras impressões e algumas críticas, como também alguns elogios a essa moça que diz que fala com Deus, que tem revelações divinas, entrega até profecias, recados de Deus e revela até mesmo o nome e o CPF das pessoas em pleno culto. Mas faz o seguinte, fica comigo que rapidinho eu volto e te conto e te mostro tudo em mínimos detalhes logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil! Nós estamos de volta! E como sempre, é uma honra muito grande receber você aqui. Muito obrigado. Eu não canso de agradecer. Em todas as minhas aberturas eu preciso agradecer a você pela presença. Muito obrigado a você pela participação. E acima de tudo, muito obrigado por sua preferência a esse canal. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador do canal Além da Fé, e eu fico me sentindo um privilegiado, lisonjeado por você vir de todas as partes do Brasil e do mundo. Por isso eu lhe agradeço demasiadamente pela sua presença. Eu quero aqui também agradecer, como sempre, aos membros do nosso canal. Muito obrigado por sua confiabilidade. Agradeço muito, mas muito a você pela credibilidade que você me dá na prática. Você entende? Obrigado a você também, que é inscrito no nosso canal. A você que não é inscrito, Jason, eu assisto os teus vídeos aqui, mas eu ainda não sou inscrito no teu canal. Poxa, não faz isso, cara. Se inscreva no nosso canal, porque você vai receber na íntegra todos os vídeos que lançarmos por aqui. Você vai saber logo de primeira mão. O YouTube vai mandar para você. Dê uma olhadinha também e veja se você continua inscrito, porque infelizmente o YouTube não se sabe por que nem como. Ele acaba desinscrevendo você, ele tira também o seu like. Por falar em like, eu vou pedir a você do outro lado, cara, dá uma forçazinha para nós. Sabe, nos ajuda. A gente está aqui quebrando cabeça, não custa nada para você. Não vai ferir a tua honra, não vai acabar com a tua dignidade, não vai te empobrecer, não vai te tornar indigno, mendigo, não vai te tornar nada. Só vai deixar o nosso canal um pouquinho mais fortalecido para que a gente possa subir um pouco mais. Então faz assim, deixa um like, é só um dedo, cara, assim no botão, olha. Pronto, isso não vai humilhar você. Isso não vai indignificar você, tá? Então, isso não vai deixar de você ser o que você é. Mas nos ajuda. Você nos ajudando, eu estou levando o nome desse pensamento para frente. Então, quando o Jason cresce, você do outro lado também cresce, porque eu estou representando todo um grupo, toda uma classe. Mas se você gosta do nosso trabalho, faz isso por nós. Deixa aí um like pra gente, tá certo? Brasil, é o seguinte... A Vitória Souza é uma adolescente de 17 anos que ela já acumula
mais de 6,7 milhões de seguidores em suas redes sociais. E então, com esse número expressivo, ela passa a ser uma isca perfeita para pastores, para que os pastores possam atrair membros para as suas igrejas. Você compreendeu a esperteza desses pastores? Então, esses pastores picaretas, Brasil, eles contratam a Vitória para os seus eventos abertos e fechados, públicos e privados, mas com o fim de encher a casa com a presença dessa pregadora, que tem um carisma incrível. Isso a gente tem que falar. Ela tem um carisma incrível. Ela tem uma simpatia, uma elegância, um estilo de pregar muito legal, uma comunicação maravilhosa. Ela tem uma comunicabilidade muito boa. O problema disso tudo é a esperteza que mora por trás dessas coisas. E foi passado um cronograma para mim, que eu estaria ministrando aqui hoje, entendeu? Só que o pastor disse que eu tenho que ter 30 minutos, porque eu sou um produto, tá bom? Porque ele me pagou, e é por isso. Mas, irmãos, eu quero dizer que graças a Deus nós não cobramos, porque pela lógica, o valor que nós pedimos é o combustível, uma ajuda de custo pra gente comer na estrada. Eu não cobro muito caro não, irmão, porque eu não acho justo, tá bom? Então eu quero dizer pros irmãos que meu papel foi feito, eu cheguei aqui, passou um cronograma, depois mudou, tá? Eu vim aqui pra adorar. A Vitória não é produto, eu sou uma adoradora, tá bom? Então eu quero dizer pra vocês que como o pastor me vê como um produto, eu vou me retirar e não vou ministrar aqui hoje, porque eu não sou produto, eu sou adoradora. Glória a Deus, vai com Deus! Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Primeiro o pastor não ia trazer ela, viu? Por todo o escândalo que aconteceu, o pastor não ia trazer. Ele nos perdoa, tá, filha? Nós queríamos era a irmã, tá bom? Nós não ia trazer ela para a nossa igreja. Muitos obreiros, mas quem pagou isso foi eu, o pastor da igreja que pagou. E o pastor da igreja que faz como o pastor manda, não é como quem é, não. Porque o que esses pastores querem, Brasil, não é promover o reino de Deus ou o nome de Jesus. Longe disso, longe dessas coisas. O que eles querem são números, views, celebridades em suas igrejas. Eles estão pensando unicamente na promoção dos seus próprios nomes, na divulgação da placa da sua denominação, do seu ministério, da sua igreja. Eles querem ao lucro, o curral cheio. E a Vitória Souza é uma porta para isso. Brasil, uma outra coisa interessante, saiba que a Vitória, ela não é uma garota boba. Ela é uma garota esperta, ela mesma já falou que ela não é boba, mas é esperta. Eu sou filha de Deus, eu sou serva do Senhor, entendeu? Eu sou pregadora, eu sou missionária, mas eu não sou boba. Então ela sabe muito bem o que os pastores querem quando a convidam para os seus templos. Então é aí onde ela golpeia na garganta, aproveitando-se da oportunidade. Então ela cobra desses malandros da fé valores entre 5 a 8 mil reais por apresentação, para pregar o evangelho, para falar um pouquinho de Bíblia, para falar um pouquinho de história para as pessoas carentes. E é exatamente isso daí, Brasil. É cobrar para falar do amor de Deus, é cobrar para falar das coisas que Deus revelou naquele momento. Então é de 5 a 8 mil, 10 mil reais por pregação. E o negócio, o mercado gospel de pregação e de música, de louvor a Deus, está algo tão rentável que a própria Vitória Souza, ela revelou numa entrevista ao podcast Inteligência Limitada que os seus pais haviam deixado seus empregos e seus salários fixos para apoiar o seu ministério. Olha que coisa linda. Quer dizer, hoje os seus pais dependem 100% do dinheiro das pregações dela. Quer dizer, daquilo que ela chega para as pessoas, ela abre a Bíblia e conta uma história para as pessoas. Pronto, é isso. Isso é que dá dinheiro. Falar para as pessoas o que elas querem ouvir. Então, diante de todas essas coisas, a gente precisa se perguntar, qual é o evangelho pregado por Vitória Souza? Cara, esse evangelho é o evangelho da ostentação. É um hobby. É uma questão de esporte, lazer, é conforto, é sinônimo de estabilidade. É um tipo de evangelho que não fornece nada. Trata-se de uma crença vazia, seca, pálida, sem vida. Apenas um show business, apenas isso. Onde o púlpito se transforma em palco e os pregadores em atores. E tudo se resume a um espetáculo ao público. Trata-se simplesmente, Brasil, de um evangelho completamente destoante, manco, doente, quebrado, mentiroso e completamente covarde. Essas pessoas não estão interessados
em reino de Deus nenhum. Cara, abre os teus olhos. Como é que você não entende essas coisas? Você está pensando que esse pessoal quer pegar aqui um texto para ler? Você está pensando que eles estão preocupados em saber sobre coisas sobre as Escrituras? De modo nenhum. Você acha que eles querem estudar, fazer críticas a respeito do que eles estão falando a respeito da Bíblia? Não, eles querem o evangelho de facilidade. É só isso, cara. É esse evangelho que está aqui escrito na Bíblia tem que ser espiritualizado. Tem que ter um sentimento místico. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Desse jeito. É pegar a Bíblia e mostrar para as pessoas coisas que elas querem ouvir. E nisso eu compro minha casa em Orlando ou em Los Angeles. Eu tenho uma casa em determinado lugar, uma mansãozinha aqui, um carro ali. É desse jeito, cara. Não tem evangelho. Esses caras não estão preocupados com o evangelho. Eles estão preocupados em você pagar o dízimo. Se você não paga o dízimo, você não é bem-vindo na igreja. Se você não paga o cachê do pregador, que está vivendo, que vive, depende da esmola desse pessoal fracassado e dependente espiritual, pronto, é isso que eles querem. Esse evangelho que você vê aí em cima dos púlpitos, cara, nada tem a ver com as histórias do Novo Testamento, não passa nem pelo cheiro, passa longe. Porque aqui no Novo Testamento, os discípulos curavam enfermidades, doenças, multiplicavam alimentos, faziam obras extraordinárias aos olhos humanos, ressuscitavam mortos. Então, para que as pessoas possam falar disso daqui como verdade, eles precisam repetir tudo o que estão aqui para os dias de hoje. Porque o Evangelho não é algo morto, mas é algo vivo. É o poder de Deus em ação. Não é isso que vocês pregam? Não é isso que vocês acreditam? Por que vocês não vivem isso? Vocês não vivem porque isso não funciona. Mas por que vocês mentem para as pessoas dizendo que funciona? O que Jesus ensinou a respeito disso? Tudo que você orar com a tua boca e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará tudo o que diz, tudo o que disser será feito. Oração é uma conversa com Deus. É um trato com Deus. Você tem que saber que Deus está te ouvindo. Jesus disse, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Esta é a oração. Você recheia o começo e o fim, ó. A oração começa pelo Pai e termina em Jesus. Essa é a oração que funciona. A oração que sai do coração, amados. O que funciona para esses pregadores é o dinheiro, é o cachê. Se você não pagar, pregação não há. Se você não pagar, louvor não há. Não haverá nada. Então quer dizer, são mercenários. Esses pregadores são mercenários da fé. O que esses pregadores de fato e de verdade querem, Brasil, é fama, é holofotes, palco, brilho, luz, câmera, show, estrelismo, fama, status sociais, reconhecimento. Eles querem seguidores, ostentação, luxo, prazeres mundanos. Eles amam exibir os seus carros importados, roupas de marcas, iPhone, relógios de ouro, bolsas, joias, tênis, saltos, enfim, eles amam o mundo e tudo que no mundo há. Deus e Jesus são apenas garotos propagandas, um meio de vida para eles. Opa, em nome de Jesus, ó, faça isso em nome de Deus, ó, em nome de Jesus. É só um garoto propaganda. Eles não amam a merda desse Jesus. Eles não estão interessados em Jesus. Eles estão interessados naquilo que o nome de Jesus proporciona para eles. Cara, abra os teus olhos com esses caras. Não tem poder de Deus algum em canto nenhum deste planeta. Somente histórias que as pessoas contam para te iludir.
São eles que falam de ateus, agnósticos, darwinistas, pessoas materialistas. Mas quem são os materialistas? Eles. Eles amam tudo, não conseguem viver sem internet. Não conseguem viver sem um celular. Gente, isso aqui é Ceará, meu irmão. Estamos aqui no Alto da Voz, Bom Jardim, Ceará. E olha que povo lindo que veio para adorar Jesus. Tá preparado? Então diga! E todos foram cheios. E todos foram cheios. Tira cantando chão. Todos foram cheios. Da glória de Deus. E todos foram cheios. Que isso, Senhor? E todos foram cheios. Da glória de Deus. Quem tá cheio, faz barulho pra Jesus aí! Então, o que é que nós temos aqui, Brasil? Nós não temos uma Vitória Souza, no caso, uma mulher comprometida com Deus, como os profetas e os discípulos das histórias do Antigo e do Novo Testamento. Mas nós temos uma mercadoria. O que nós temos é uma vitória, mas é um produto, uma marca, é um artista lucrando para ostentar, apenas para falar, pregar e cantar sobre tudo aquilo que as pessoas desejam ouvir e também possuir. Ela fala no ouvido das pessoas o que elas querem ouvir. E o que há de grandioso nessas coisas? Nada. É somente uma mentirosa. Alguém que se utiliza de um livro social, cultural, religioso e muito bem estabilizado e aceito na sociedade, pega este livro aqui para contar história para as pessoas, dizendo que está ouvindo isso, mas não fala com Deus. Ela nunca e jamais falou com Deus. Por favor, coloca isso na cabeça, cara. Essa adolescente, ela não tem nada de Deus nela. Mas não é só ela não, é todo e qualquer pastor, todo e qualquer padre, todo e qualquer espírita, todo e qualquer evangélico, do A ao Z, do átomo à galáxia. Ninguém tem esse poder que ostenta ter. Você vê pessoas revelando nomes, CPFs, tudo isso é truque, Brasil. Truques e mais truques. Você nunca viu, será que você nunca viu uma aula de mágica? Você nunca viu um truque na sua vida? Você nunca ficou surpreso olhando dizendo, cara, como é que esse cara faz isso? Pois é, são os pastores. Pelo menos os mágicos, eles fazem um truque na sua frente e dizem assim, opa, presta bem atenção, isso aqui é um truque, tá bom? O pastor não. O pastor é o desonesto. Porque ele faz a mesma porcaria, ele faz o mesmo truque que qualquer mágico consegue discernir aquilo lá, mas ele fala que aquilo é espiritual, porque ele é um baita de um mentiroso. Ele é alguém extraordinariamente covarde e safada. Entende isso? É desse jeito. E tá cheio assim, ó, lotado de gente igual nos púlpitos por aí pregando. É só fama, Brasil. É só números, Brasil. Você não vale pelo nome que você tem, mas é pelos números que você conquistou. É isso que está acontecendo aí. Chamamos ao microfone para dar a palavra de ordem e abertura o teólogo, pós-graduado em capelania pelo MEC, doutor honoris causa em educação cristã, doutor honoris causa em administração eclesiástica, cidadão honorário de 11 cidades do estado do Paraná e cidadão honorário de 2 estados do Brasil, sendo eles estado do Paraná, também estado do Mato Grosso, tendo o maior título de comendador, o pioneiro, né? Do estado do Paraná, também presidente da cidade de Umuarama, presidente da UMADERSU, União de Ministros das Assembleias de Deus da região sul do Brasil, presidente, vice-presidente da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O vosso presidente, vossa reverendíssima, pastor Percy Fontoura, o presidente da CIADEP, com a palavra. E o lado ridículo e lamentável, lastimável desse quadro fatídico é o povo que acredita, aliás, ou melhor, decide acreditar nessas fábulas e historinhas como Alice no País das Maravilhas, estando sempre hipnotizados pelo engano.
tornando-se, inclusive, os próprios mantenedores desse processo draculesco e transilvânico, vamos colocar assim, que procura apenas manter a luxúria desses lobos devoradores vestidos de ovelhas. Olha, eu quero pedir perdão para todos vocês que acham que eu fiz errado. Se vocês se sentirem ofendidos pelo que eu fiz de estar lá pregando a palavra de Deus, me perdoem, tá? Me perdoem se eu errei, eu sou uma jovem ainda, tenho muito que aprender. Mas eu só quero deixar claro que não tinha só eu lá. A cantora Natália Braga também foi fazer um culto lá, foi adorar Jesus. A Gabi também estava lá, a Gabi Oliveira, a Renálida, todas foram convidadas assim como eu. Todas foram convidadas assim como eu. As pessoas só focam em mim, as pessoas querem me atacar, sabe? Só eu. Cara, o que me deixa horrorizado e perplexo com essas pregações é que nada acontece. São apenas palavras e histórias mentirosas e repetidas por gerações e gerações. Não existe nada de sagrado em uma vírgula que esse povo fala sobre Deus. Porque é o seguinte, Brasil, se essas pessoas de fato e de verdade são homens e mulheres de Deus, bacana, ok, 10, 100 para você. Então por que eles não unem fé e obra, fé e maravilhas, fé e milagres, fé e conhecimento, fé e prática? Porque é o seguinte, cara, palavras vocês têm de sobras, mas obras não. Por que não tem obras? Porque vocês sabem que vocês não conseguem reproduzir as mesmas coisas. Mas se vocês não conseguem reproduzir, por que vocês falam que isso é verdade? Por que vocês pegam o texto aqui e dizem, esse texto é verdadeiro? Por que vocês dizem que isso aqui é verdade se vocês não conseguem praticar nada? Absolutamente nada. Isso é vergonhoso para você. Eu sei que você tem que pregar o evangelho. Eu sei que você tem uma baita de uma comunicação. Por exemplo, você olha, o Marco Feliciano, cara, o cara é um baita de um comunicador. Ele vem se aperfeiçoando a cada dia, a cada ano. Ele vem se aprimorando no mercado, se incorporando no mercado gospel, e ele sabe exatamente o que está fazendo e como mexer na emoção das pessoas. Ele sabe porque ele é comunicador. Tu compreende isso? Mas aí vem a questão. Tem muita história, é muita invenção, é muita criatividade, é muita imaginação. Mas aí vem a questão, cadê a fé, cadê a obra? Sem mim nada podeis fazer. Ora, é pelos frutos que você conhece a árvore. Jesus falou isso em João capítulo 15, sobre a importância de você estar nele. E se você está nele, você dá muitos frutos. Não é uma condição se vai ou não vai, não. É você está nele, você dá muitos frutos. E Evangelho de João capítulo 14 agora, diz que se você está nele, você consegue fazer as mesmas obras que Jesus fez. Mas aí você vê pregadores, palavra. Cara, palavra, eu tô cheio de políticos. Políticos, eu quero ver o poder de Deus. E poder de Deus não é ficar rodopiando igual um louco, insano dentro de um hospício, doidão, drogado. Por favor, meu irmão. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando para você, cadê aqueles sinais que Jesus fez? Repete para mim. Mostra para mim esse poder de Deus. Porque eloquência eu também tenho, meu chapa. Agora eu quero ver você do outro lado mostrar o que está na Bíblia. Eu fecho o meu canal e me converto. Mas você quer fazer isso? Não, meu irmão, não, porque você é só um mercenário. Você é só um mercenário, nada mais do que isso. Quando você usa a Bíblia e não usa a prática, você está enganando pessoas. Cara, eu não sou contra ninguém pregar, mas eu sou contra pessoas mentirem, enganarem, iludir, manipular as pessoas com pregações sobre o suposto mundo encantado, cheio de anjos, deuses, prosperidade, felicidade para todo mundo. Tudo isso somente para tomar dinheiro das pessoas. Isso já é estelionato, cara. A fé, eu acho a fé importante, mas ela só serve para você. Ela é individual. Então guarda a fé para você. Tranque-se no seu quarto e vá falar com a fada do dentinho, com o Papai Noel, com os duendes, gnomos, elfos, anjos, deuses, espíritos, seja lá o que for. Mas se você se dispõe a sair
por aí, de um canto para dizer que você tem a única verdade, o único caminho, que você tem a solução, o segredo, o tesouro perdido está com você, a pedra filosofal, a vida, o livro dos livros está com você, e que seu Deus é o verdadeiro e todos os deuses são falsos, então você precisa provar isso. Senão você cai num estelionato, porque você está ganhando dinheiro em cima de algo que não é verdadeiro. Você está enganando pessoas. Mostra para as pessoas o poder de Deus. Eu estou pedindo muito. Me diga aí, eu estou pedindo muito para um crente. Crente, mostra o poder de Deus. É como você ser um piloto. E eu digo, cara, dá uma volta para mim. Deixa eu ver, deixa eu fazer um teste para ver se você entende mesmo de carro, para ver se você realmente é piloto. Ah, eu sou habilitado. Mostra a tua habilitação para mim, pode ser? Você vai pro trabalho, você fala, eu sou habilitado. O que é que você vai fazer? Mostrar a habilitação para a pessoa. É assim ou não é? Eu sou habilitado. Quem que vai acreditar na tua palavra? Fala para mim. Como é que eu vou acreditar que você é crente se você, como discípulo de Jesus, não faz merda nenhuma? Você só vive de palavra. Abri a Bíblia, saúdo a igreja com a santa e gloriosa do Senhor. Isso, qualquer pessoa que fala pode falar. Você entende? Eu quero ver o poder de Deus na tua vida. Cadê o poder? Não tem poder nenhum. Não tem evangelho. Você não é de Deus. Você é somente um mentirosozinho, safado, gente canalha, gente escrota que usa o púlpito, o microfone para dizer que Deus está lá, seu safado miserável. Acorda, Brasil, acorda com essa galera. Porque, ó, malandro é malandro e mané é mané. Ou você é o malandro ou você é o mané dentro da religião. Entenda que em terra de sapo, mosca não dá rasante não, meu amigo. Tu tem que entender isso, cara. Entende definitivamente que o Jesus que tanto você procura não está na igreja A, B, na igreja quente, na igreja gelada, na igreja tradicional, na igreja renovada, na igreja ultraconservadora, na igreja mais moderninha, não está em canto nenhum. É só você parar para compreender isso. Quando esses pregadores, por exemplo, saem por aí nos cultos, nas pregações ao ar livre, contando essas histórias, entenda, eles estão mentindo para o seu público. Porque não tem Jesus nenhum ali. Jesus é somente uma lenda urbana, Brasil. Uma lenda urbana não aparece. Uma lenda não fala. Uma lenda não deixa recado. Uma lenda não se comunica. Uma lenda não interage. É por isso que você vê que Jesus não fala em lugar nenhum com você. Nem que se você chorar sangue, aparece Jesus para falar com você. Por quê? Porque é só uma lenda. E você não entendeu isso até agora. O que me deixa triste em tudo isso é que as pessoas, infelizmente, meu Brasil, elas estão tão carentes, elas estão tão nervosas, tão ansiosas, tão deprimidas. Elas estão tão ávidas para ouvir qualquer coisa que confirme as suas crenças infantis, crenças ineficientes. Os humanos, na verdade, eles têm sede de pertencimento e por isso eles fazem de tudo para estarem dentro do rebanho. E os lobos,
Eles adoram e ficam completamente felizes quando você se junta lá no rebanho e acredita no que eles têm para dizer. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. E assim, eu sempre falo no final dos meus vídeos, eu ainda trago uma reflexão, né? Porque sempre no final dos meus vídeos, eu sempre trago uma reflexão para as pessoas. Eu não gostaria, na verdade, que você ficasse uma pessoa deprimida. Você consegue viver sem religião. Você consegue viver sem essas utopias. Você consegue viver sem entender que Bela e Fera são desenhos animados. Você não consegue viver bem sem os duendes, sem os gnomos. Não consegue? Você não consegue viver muito bem sem Thor ou sem Ra. Ra é um deus todo-poderoso. Você não consegue viver bem sem o Alá. Outros não conseguem viver sem Alá. Mas se você consegue viver bem sem Alá, você consegue viver bem sem Jesus. Jesus é somente um garoto propaganda de Roma. Roma influenciou toda a Europa. Você entende? É por isso que você vê, por exemplo, que Jesus não aparece em canto nenhum. Você já se perguntou assim, por exemplo, Jason, por que Jesus veio, ele encarnou, ele veio, mas ele teve que voltar para o céu tão rápido? Você já se perguntou sobre isso? Por que Jesus Cristo, que veio para reinar, que veio para estabelecer o seu reino, ele veio e teve que voltar tão rápido? Cara, quando você diz que existe um Jesus, aquele judeu de 33 anos que ressuscitou e voltou sem a menor necessidade ou nenhuma necessidade para o céu, você deve se perguntar, cara, o motivo pelo qual ele teve que vir à Terra, passar apenas 3 décadas aqui no mundo e retornar para o céu. Agora reflita sobre isso. Qual seria o mais óbvio? O mais óbvio seria Jesus ter continuado o seu projeto aqui na Terra. Não é verdade? Ele tem estabelecido o seu reino. Ajudar os povos, as nações, orientá-los, guiá-los, cumprir a sua missão como Messias. Mas não! Ele preferiu voltar para o seu conforto, para o seu lar, no caso o paraíso. E o que ele foi fazer lá? Nada, Brasil. Exatamente isso, não foi fazer nada. Porque se ele foi fazer alguma coisa, por que ele não fez antes de vir para a Terra? Qual era a ocupação de Jesus antes de vir para a Terra? Ah, porque ele voltou para o céu para construir lugares. Cara, por favor, pergunte-se, por que Jesus sumiu e nunca mais voltou? Ora, ele não voltou porque trata-se simplesmente de uma história ficcional. Ora, Brasil, veja, você sabe, eu sei, que os heróis, no final das tramas, ele vence, viaja, desaparece, morrem em prol de uma causa maior. Ele tem um final feliz, um casamento, um retorno à sua origem. Então, o motivo de Jesus não aparecer, quando nós o chamamos, quando mais precisamos, não é questão de mistério, mas é de lenda urbana. Jesus não aparece nem responde porque é uma personagem de uma história e não figura real e histórica que ressuscitou de carne e osso e que agora está rodando de igreja em igreja, de culto em culto, de casa em casa. Cara, acreditar nisso como uma história real é você simplesmente concorrer ao troféu ovelha do ano. Porque não é possível que você acredite num negócio desse, Brasil. De verdade. Então, para nossa reflexão, eu digo para você o seguinte, cara. Vitória Souza, assim como todos os pregadores, eu incluo todos os pregadores, eles não pregam poder de Deus algum. Eles só pregam histórias e hipóteses, certo? Tradições. Eles estão imbuídos pela tradição católica. Eles acreditaram em tudo que os católicos mais mentirosos contaram e escreveram para eles. Então entenda definitivamente uma coisa. Você não tem um Deus. Esse Deus que você acredita é somente uma lenda. Você não tem um Cristo, um Espírito Santo. E todo esse sentimento, porque está arrepiando aqui já, isso é somente hormônios, químicas. Entende isso? Então, se você consegue entender essas coisas, está sendo você já está sendo inteligente o suficiente para andar sozinho e não depender dessas coisas, tá ok? Brasil, a todos vocês, eu desejo um fortíssimo abraço,
Muito obrigado por sua maravilhosa presença. Eu espero de todo o meu coração que eu tenha uma oportunidade de te ver aqui num próximo vídeo, Brasil. Até lá. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, além da fé Jason@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece